E então, nas lições da vida de José, falei que ele não nasceu numa família ideal, falei também a vocês que os irmãos odiavam ele sem causa, e por isso ele estava enfrentando diversos problemas por causa dos seus próprios irmãos, e também falei a vocês que José foi maltratado quase o tempo todo. Vejam, irmãos, os maltratos de José foram grosseiros da parte de seu irmão. Seus irmãos ali, colocaram José ali dentro de um buraco. Depois venderam para os ismaelitas, iriam matá-lo e dizer ao seu pai que um animal havia pego. Porém, irmãos, imagine a maldade que eles iam fazer com seu próprio pai. Depois eles testificam dessa maldade. Nosso pai vivia angustiado, não deixava Benjamim, que era o outro filho dele, não deixava Benjamim sair e tudo mais por conta dessa situação toda. E você, José, José, ele não sabia que era José, e você nos pede para trazer esse filho. E nós preferimos todos nós ficarmos aqui, porque não poderíamos ter tamanha maldade com o nosso pai novamente. E eles falavam daquilo que aconteceu e José ouvia aquilo. Bem, se você teve uma vida sofrida, se você teve uma vida com muito desespero, com muitos problemas, quer sejam de ordem familiar, da família dos seus pais e agora da sua própria família, saiba que, assim como para José houve solução, para ti também haverá solução. De José, nós aprendemos que podemos fazer a coisa certa, não importando as circunstâncias. José fazia aquilo que era certo. José não deixou que as circunstâncias ditassem as suas ações. E aí eu abro para vocês aqui Gênesis capítulo 39. Vocês percebem que eu estou caminhando em Gênesis, capítulo por capítulo. Obviamente eu não estou lendo, porque senão levaria muito tempo. Mas eu, quando fiz esse sermão, eu li o capítulo de Gênesis e fui pingando em toda a história de José. Bem, José capítulo 39, versículo de 7 a 12, vem falando o seguinte: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse para se deitar com ele ali. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo, senhor. Acho que eu li isso aqui ontem. A mulher queria dormir, a mulher de Potifar queria dormir com José. E José falou: Olha, a senhora sabe que o seu esposo me colocou como número um aqui dentro dessa empresa, dentro dessa casa dele. E tudo eu posso tocar e fazer e decidir aqui, pelo poder dado de Potifar. Mas a única coisa que eu não posso mexer é com sua esposa. Como poderia fazer tamanho pecado diante do meu Senhor, que é o seu esposo, e diante de Deus, a quem sirvo e a quem vê tudo? Por favor, me largue, saia disso, pare com isso, você está me prejudicando. José, a gente aprende que ele fez a coisa certa. Ele poderia muito bem, nunca tinha visto mulher, José poderia muito bem deitar-se com aquela mulher, poderia muito bem ali fazer e ninguém iria recriminá-lo. Por quê? Porque aquela mulher estava o tempo todo. E quando eu percebo, depois que Potifar descobre a trama daquela mulher e todas as coisas, Potifar não mata José. José era um escravo, mesmo sendo um escravo de porcelana, mesmo sendo um escravo rico, José continuava sendo um escravo. E aí o que aconteceu? Ele não mata José, ele coloca José preso. Por quê? Porque todo mundo sabia a desgraça que era aquela mulher e como ela prejudicou o seu próprio líder, que era o melhor ali. Sabe, irmãos, José não deixou que as circunstâncias ditassem as suas ações. Ele viveu tudo isso, depois foi preso, e vocês sabem os rolos de vida, uma acusação falsa, mas ainda assim ele permaneceu fiel, mesmo diante de toda tribulação. Aí é uma dica para ti: permaneça fiel diante do Senhor, mesmo diante das lutas e tribulações. Permaneça fiel diante de Deus, mesmo quando as situações não forem favoráveis. Porque tem gente que só é crente na igreja quando tudo lhe vai bem, quando as situações são favoráveis,
quando está no inverno que ele vai para a igreja, mas quando está no verão, o cara não quer ir para a igreja, vai para qualquer outro lugar, vai trabalhar até mais tarde, come um pedacinho do sábado, se corrompe, mas quando as coisas lhe vão mal, os camaradas estão ali firmes. Isso aqui é um problema que traz uma hipocrisia clara na vida de alguns, demonstrando quem realmente são, mas também demonstrando para si de que quem está mandando na vida deles são as circunstâncias. Se boa parte dos irmãos sofressem, e nós sabemos profeticamente que quando as tribulações vierem como perseguição à igreja, quando vierem como perseguição à igreja, muitos dos irmãos vão fazer o quê? Sair. Outros vão entrar no lugar. Mas muito crente, que hoje é crente só de fachada, é crente só porque o pai é crente, só porque está ali, muitos deles vão dizer, mas pastor, eu tenho que pagar minhas contas, pastor. Pastor, eu tenho que comer, viver. Parece que alguns não vão lembrar da história de Salomão, que Deus dá de comer a todos os filhos. Sabe, irmãos, a importância de você considerar a história de José. José é um cara íntegro, fiel, puro, e ele é um exemplo a ser seguido. Por isso que faço esses sermões aqui para os meus jovens, para ajudá-los no processo de fidelização deles para com a mensagem adventista. Também eu percebo aqui que José permitiu que a razão, não as emoções, orientassem as suas ações. Veja só, irmãos, o que estava orientando as ações de José era a razão. Tem gente que perde a razão em 5 minutos. Tem gente que perde o céu em 5 minutos. Tem gente que perde a família em 5 minutos. Tem gente que coloca a perder um monte de coisa na sua vida por uns 5 minutos de prazer, por algumas coisas que não valem a pena. José não permitiu que as emoções, as angústias tomassem conta de si. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja sofrendo de ansiedade, esteja sofrendo com depressão, esteja sofrendo com qualquer outro transtorno emocional. Será que você está permitindo que as emoções mandem em você? Será que você está fazendo a devida avaliação através do campo da razão sobre o que você está sofrendo? Porque se José fosse avaliar a vida dele à luz emocional, o que aconteceria? José iria sucumbir. Seus irmãos quiseram matá-lo. Ele sempre foi uma pessoa direita e sofreu o que sofreu por parte de seus irmãos. Sua família vinha de lutas e, obviamente, José deveria ter alguns bloqueios emocionais por conta disso. Você acha que José não teria tribulação suficiente para dizer que eu estou num ambiente de depressão, eu estou num ambiente louco, eu vou beber para esquecer os problemas? Quantos andarilhos a gente vê, homeless, que vocês veem por aí, que os caras estão nessa situação por conta de sua vida pregressa? Quantas pessoas você vê? Tem gente que fala duas línguas, tem gente que foi engenheiro, tem gente que é inteligente, que está lá jogado, a gente fica dando sopa pro cara e tudo, o cara tem que fazer a barra. Gente que é boa, mas porque sucumbiu diante das emoções, as emoções tomaram conta e ele não consegue ver um futuro. Talvez você seja um desses irmãos que não está conseguindo ver futuro, porque a emoção está tomando conta. E quando digo emoção, estou dizendo emoções negativas também estão tomando conta de você. E isso é uma lição que você precisa aprender com José, se você quiser sair do problema em que você está. José não deixou que as circunstâncias ditassem as suas ações. José permitiu que a razão, não as emoções, orientassem as suas ações. José, capítulo 42, já pulamos já para o 42, versículo 8 ao 24. O texto bíblico diz assim, ó, 42, 8 ao 24. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse: Vós sois espiões e vistes para ver os pontos fracos da terra. Respondeu-lhe: Não, meu senhor, mas viemos os teus servos para comprar mantimento.
somos todos de um mesmo homem, somos homens honestos, e teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra? Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. Outro já não existe. Então falou-lhe José: E como já vos disse, são espiões. Nisto sereis provado. Pela vida de Faraó, daqui não saireis. Imagina o cara falar isso daí para todo mundo. Daqui não saireis. Cadê? Não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. E aí o cara usou o quê? A razão. Ele poderia ter chorado. Ah, eles me fizeram sofrer. Ele poderia ter usado a razão, a emoção e mandado matar todo mundo. Ah, é? Olha o que vocês fizeram. Cortem a cabeça, matem todos. Ele poderia ter feito o que ele queria, mas ele não deixou que a emoção tomasse conta. Querido irmão, será que você tem tomado decisões porque você tem deixado que a emoção tomasse conta de si? Será que você tem ido de 0 a 100 em um segundo? Uma hora o irmão tá bonzinho, outra hora o irmão já explode, já briga, já faz e acontece. Será que você é uma pessoa que tem deixado com que as emoções norteiem sua própria vida? José compreendeu muito bem isso e ele fez esse tipo de declaração. O texto continua dizendo, até o 24: Enviai um de vós, que traga vosso irmão, vos ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu junto em prisão de 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José: Fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus, e sois homens honestos. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereais para suprir a fome de vossa casa, e trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nossos irmãos, a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogávamos e não lhe acudimos, por isso nos vem a ansiedade. Respondeu-lhe Rubem: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? Eu não quis ouvir e não quis ouvir, pois vedes aí que se requer a nós o seu sangue. E aí vem falando, né? Eles, porém, não sabiam que José o entendiam, porque lhe falava por intérprete. E retirando-lhes deles, chorou depois, tornando-lhe falou a Simeão dentre eles e algemou na presença deles. Uau! José viu tudo, mas ele teve que usar a razão. Essa é uma das lições que nós tiramos no dia de hoje. Será que você tem usado a razão, querido irmão? Será que você tem sido justo ou você tem sucumbido diante das emoções? Quando uma pessoa briga com você, você também já vai lá e já briga do mesmo jeito. Se me fizeram tanto, eu faço 2 tantos. Eu não sei qual é a luta que você enfrenta, querido irmão, mas a lição que você vai aprender aqui é uma lição para ajudá-lo em vida. O texto deixa claro: José permitiu que a razão, não as emoções, orientassem suas ações. Ele foi lá. E aí tem vários textos bíblicos que comprovam isso. Eu vou abrir alguns destes aqui. Deixa eu beber um pouco dessa água aqui, pessoal. Primeiro, a gente percebe o capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito, já levando o seu próprio irmão. E aí vem um diálogo enorme com eles ali. O capítulo 44 vem falando ali, versículo 14, do 14 ao 34, vem falando o seguinte: é que eu ia fazer cada dia desse um Goal Six, que eu ia trabalhar em cima desse texto aqui, que são textos grandes. Capítulo 44,
versículo 14 em diante, a defesa de Judá. Chegou Judá e seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, prostraram-se em terra diante dele. Olha só, todo mundo se prostrou em terra diante de José. Não parece muito esse versículo o cumprimento da profecia dada em sonho a José, em que todos os feixes iriam se curvar diante do feixe maior, e José dizia que ele era o feixe maior? Não parece muito com aquela visão? Bem, o verso 14 deixa muito claro. E chegou Judá com seus irmãos, ou seja, com todo mundo, à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse José: Que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos ao meu senhor? Que faremos? E como nos justificaremos? Porque porque no capítulo 43 e 44, no início, vocês lembram que José mandou colocar, depois que veio o irmão dele, mandou colocar uma taça de ouro, fez um banquete, os caras comeram, e mandou colocar uma taça de ouro dentro do milho que eles estavam levando de volta. E aí eles chegam e se prostram, meu Senhor, tenha misericórdia do nosso irmão, porque eles não fizeram isso por José, mas todo mundo fez. E eles disseram: se o Senhor quiser, todos nós ficaremos como escravo aqui do Senhor, mas não deixa esse ficar, porque é o filho único de nosso pai e tudo mais. E explicaram tudo. E aí o cara teve que aguentar que eles estavam fazendo isso pelo outro, mas não fizeram isso por José. Imagina só você ter que aguentar tudo isso. Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Todos nós agora vamos ficar como escravo do Senhor. Não podia, o nosso irmão não podia fazer isso. Nós vamos ficar como escravo. Imagina, cara. Todo mundo chegou e falou assim, ó, nós vamos morrer, mas nós não vamos abandonar o nosso irmão. Cara, como os caras mudaram, hein? Como os caras mudaram. E como é que o cara segura isso? Só de eu falar que eu já estou com o coração apertado. Como segurar isso? Mas ele disse: Longe de mim que eu faça tal. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. E aí ele faz o que ele realmente queria. Olha, ele que foi achado o copo, a taça dentro do milho dele, esse vai ficar como servo. Agora, eu não vou fazer tal maldade deixando todos vocês como escravos, porque esse foi o pedido que todos eles fizeram. E José falou: Não, vocês vão de volta e eu vou ficar aqui com meu irmão. Que ele não disse que era irmão dele, né? Então Judá se aproximou dele e disse: Olha, Judá de novo aqui. Por isso que a tribo de Judá Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Imagine só Judá falando: Tu és a estrela da manhã. Faraó era quem? A estrela da manhã, irmãos. Era esse nome dado a Faraó. E aí Judá fala: Ó, Senhor, eu vou aqui na manhã. Permita que o teu servo fale com o Senhor, sem o Senhor acender a sua ira sobre mim. Porque o Senhor é igual ao Faraó, o Senhor é uma estrela também. E olha só a outra profecia se cumprindo. Todas as outras estrelas se curvariam diante da estrela maior, que era José. Tu és a estrela. Eles nem sabiam que eles estavam revelando e falando a profecia. Imagina quando José conta esse negócio. Meu senhor perguntou aos seus servos: Tendes pai ou irmão? O senhor tem pai ou irmão? Não faça isso com a gente. Imagine só. E ele falou: Tenho. Os caras são safados. Minha família, você não conhece. Tenho. E respondeu ao meu senhor: Temos pai, já velho, e um irmão da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e o seu pai o ama. Os caras sabiam, porque se Jacó foi tão bom com José, e agora Jacó seria o dobro de cuidado com esse menino chamado Benjamim aqui.
não deixava o cara sair de perto, não deixava não sei o quê. Imagina, porque era o filho do coração dele. Então dissestes ao teu servo: trazei-no, para que ponha os olhos sobre ele. Respondeu ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, ele morrerá. Então dissesse aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis o rosto. O pai dele tinha dito: se vocês deixarem, nunca mais vão ver o rosto. Tendo nós subido o teu servo, meu pai, e a ele, repetido as palavras de meu senhor. Disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não poderemos descer mais, se nosso irmão mais moço for conosco. Desceremos, pois, não podemos ver a face do homem, e este nosso irmão mais moço não, se não estiver conosco. Então o pai falou: vai lá, acabou a comida, vai lá e compra de novo mais comida, mas compra pouco, dessa vez para não trazer problema. Falou: ó, nós não podemos subir lá, nosso pai, porque o faraó lá quer saber do nosso irmão, e a gente não pode ir lá de cara limpa. Que loucura, não, irmãos? É um fato. José permitiu que a razão e não a emoção tomasse conta dele. Tem outros textos, mas o tempo não nos permite. José não permitiu que a emoção tomasse conta. Tem gente, tem gente que está explodindo a ponte em um segundo. Tem pessoas que estão explodindo a ponte muito rápido. E por isso, alguns terminam amizades. Outros que não usam a razão terminam relacionamentos. Outros que não usam a razão terminam trabalho, vivem uma vida cansada. Por quê? Porque eles não estão usando a razão no processo, mas sim a emoção. Por isso, grande parte, querido irmão, Daniel e seus companheiros também sofreram o mesmo que José em suas próprias vidas na Babilônia. É um fato que eles sofreram também isso. E por isso eu quero terminar a minha mensagem de hoje, antes de entregar para a irmã Irene, aqui, daqui a pouquinho eu te entrego, Irene, deixando claro que você precisa, e eu falei a vocês isso, programar a sua vida, né? Você precisa programar ali a sua história. Você precisa programar a vida para que essa sua vida ela agrade a Deus e não agrade a mais ninguém. Porque tem gente que vive a vida de outras pessoas porque estão agradando a vida de outras pessoas. Será que você foi feito para ser melhor do que os seus descendentes? Eu julgo que Deus chamou você para ser melhor do que os seus. Sim, assim como Deus chamou José para ser melhor do que as 12 tribos de Israel, ou melhor dizendo ali, os 12 irmãos. Deus chamou você, deu conhecimento, te fez você conhecer o Gol Six, estar aqui conosco, aprender da palavra para você ser melhor do que os seus. Se você tem irmãos na igreja que não são tão bons, é para você ser. Se você tem gente na sua família que não são tão boas, é porque é para você ser. Você ser essa pessoa boa. E por isso falei a vocês sobre essas janelas, né? Eu falei para vocês das 12 janelas ali que você deve cuidar para ser alguém melhor. Lembre-se que as crianças, elas aprendem com crianças. Por isso a importância de você visualizar o que está ao redor das crianças, porque a maioria das crianças acabam aprendendo a xingar, acabam aprendendo a conviver de forma errada, fazer coisas erradas com quem? Com outras crianças, não são os adultos que ensinam. Por isso você tem que saber que tipo de amizade tem seu filho pequeno, como são as pessoas dentro da escola com ele, que tipo de gente está ali, quais são as pessoas que estão rodeando. Por quê? Porque são essas pessoas que estão influenciando o seu filho de forma negativa ou de forma positiva. Quem tem honra recebe mais honra. Quem começa a honrar os outros, quem começa a fazer aquilo que é certo, recebe honra. Por quê? Porque é bíblico. E as pessoas estão fazendo o quê? Elas não estão nem aí para as coisas do Senhor. Muitas pessoas não estão nem aí para as coisas do céu.
Então, Deus também não vai estar nem aí para esses irmãos. Tem algumas pessoas que não são comprometidas com a causa de Deus, e por isso Deus também não se compromete com essas mesmas pessoas. Deus tenha misericórdia, como temos misericórdia de um moribundo que está na rua. Deus não se compromete com alguns, por quê? Porque esses também não são comprometidos com as coisas de Deus. E é por isso que você, às vezes, não recebe o favor do Senhor. É por isso que, às vezes, você está nadando por uma correnteza e a água está te puxando para trás. E a vida está te puxando para trás. Você trabalha a vida toda para fazer uma coisa e parece que em um segundo é roubado e perdido. Por quê? Porque você não consegue ver a sua história à luz da história de José. Eu quero que você dedique pelo menos 20% da sua energia em novas pessoas, em conseguir novos ambientes, em desenvolver novos atributos. Eu já falei para você do homem de um talento só. O dia que for mandado embora da empresa, a pessoa vai perder o chão. Por quê? Porque ele é um irmão de um talento só. Esse irmão precisa ter mais de um talento se ele quiser prosperar. E tem alguns que enterram os seus próprios talentos. Você precisa usar a igreja para fazer novas conexões e ser uma bênção com outras pessoas. Tem gente que não faz isso, tem gente que não sabe disso e, por consequência, acaba sofrendo uma vida inteira. E quem estará pagando? Seus próprios netos. Quem estará pagando? Seu próprio filho. E o cara não sabe disso porque ele vive uma vida alheia ao que a palavra fala. Só que é o seguinte, Deus e sua palavra não vão voltar vazia. Ou seja, esses irmãos pagarão caro no seu próprio sangue. Eu quero que você comece a olhar, que você comece a diminuir quem diminui a curva de aprendizado. Quem é que vai te ajudar a diminuir essa curva de aprendizado? É mais sábio pegar as chaves de quem está dando certo e adaptar depois. É bem mais fácil. Uma coisa é você aprender a fazer com suas próprias forças. Outra coisa é você pegar as chaves que nós estamos abrindo aqui, estamos dando a você, as chaves da vida de José, para que você possa, para que você possa vencer. Se você entender, se você souber o que nós estamos falando aqui, se você souber resolver problemas, certamente o Senhor se levantará por você. Por isso, não esqueça, José não deixou que as circunstâncias ditassem as suas próprias ações. José permitiu que a razão tomasse conta e não a emoção orientasse as ações que ele tinha que tomar. E por fim, em grande parte, eu tenho um paralelo, eu não vou ler os textos bíblicos aqui. Daniel e seus companheiros sofreram o mesmo que José em suas próprias vidas na Babilônia. Eu não vou abrir o texto aqui, porque o tempo não nos permite. Eu vou precisar sair aqui. Mas eu quero dizer a você que se você pegar essas chaves que estamos falando aqui, e se você acreditar pela fé no que estamos fazendo aqui, Deus vai abrir a porta para você. Deus vai te ajudar no processo de crescimento e te fazer alguém melhor. Só que se você não der atenção no que a gente está falando aqui, é mais uma bênção que Deus te dá e o inimigo rouba. Mais uma bênção. Sabe, irmãos? Lembra do mandamento que fala não falar o nome do Senhor em vão, não dizer o nome de Deus em vão? Você lembra desse mandamento? Esse mandamento que deixa claro para não falarmos o nome de Deus em vão é não vivermos. Não é você falar, ai meu Deus, e sem querer você falou, ai Jesus. Não é isso que o texto está falando. É você falar o seguinte, levar o nome de Deus em vão. Essa é o que está mais próximo do original. Tem gente que vive uma vida de crente em vão, porque não é crente verdadeiro. Então ele está pecando neste mandamento. Tem gente que se diz ser cristão, ser adventista, ser alguém que segue a Cristo e não faz o que Cristo manda fazer. Esse irmão está pecando por quê? Porque ele está levando o nome de Deus em vão, o nome daquela família, a família de Deus, à bancarrota. Será que você é um irmão que está pecando neste mandamento? Não é dizer, ai meu Deus, não é isso, você acabou escapulindo, que virou cultural isso. Não, não é isso. É não viver uma vida cristã honesta. Porque você, quando se batiza, quando se entrega a Cristo, você agora é de Deus. E como pode você viver uma vida alheio a essas coisas?
Quando você olha a história de José, você começa a perceber que honestidade tem muito peso. Você começa a compreender que amor tem muito peso, seriedade tem muito peso, hombridade, né? Papai dizia, você tem que ser homem, tem que ser honesto, tem que ser firme, sua palavra tem que valer. Tem palavras de irmãos que não valem nada. Você conversa com o irmão, não vale nada. O nome dele não vale no mercado porque ele deve para todo mundo. Se ele passar na rua, ele tem que se esconder porque ele deve para todos. Na igreja, as pessoas nem votam, nem escolhem mais ele porque esse irmão disse que vai ficar no cargo. Quando chega na metade do ano, ele larga o cargo. Ele não está ali fixo. Esse irmão está pecando no mandamento, aonde deixa claro: não dirás, não levarás o nome de Deus em vão, não falarás o nome de Deus em vão. Por isso, Deus está querendo ajudar você hoje. Que você aprenda com as chaves da história de José. Eu ainda não terminei o sermão, eu só preguei um fascículo do sermão. Mas eu quero que você aprenda com a história dele. Por quê? Porque de José nós aprendemos a fazer a coisa certa, não importando as circunstâncias. Por quê? Porque eu faço parte dessa família também. Que Deus abençoe você, que Deus o ajude e que o Espírito Santo esteja guiando a sua vida, querido irmão. Nós iremos agora orar. E logo depois da oração que a irmã Irene estará orando, peço que vocês incluam na oração aí a Débora, que acabamos de saber a notícia faz uns 5 minutos atrás, de eu pregar aqui, a minha sogra me ligou. Você já entrou no Gol Six? Eu falei, não. O pai da minha esposa acabou de falecer, e então ela está lá e eu já entrei aqui. Então peço a devida vênia a vocês, a licença aqui, para que a irmã Irene esteja orando. E logo depois da irmã Irene, vocês se congratularem aí, ela vai desligar lá depois, e permaneçam com o espírito de oração por nossa família, tá bom? Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja com vocês. Vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui